pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de matriz com duas dimensões. Vamos trabalhar com variáveis indexadas com duas dimensões, operações de entrada, processamento e saída, classificação de elemento, uso demais de uma tabela. Assim como vimos que o conceito de vetor pode trazer, na verdade, melhorias na programação, temos também o conceito de matriz com duas dimensões. É uma forma mais eficiente de trabalhar com vários dados, beleza? Então você tem que, em um vetor, você poderia trabalhar de forma horizontal ou vertical, beleza? Mas que para cada índice você pode armazenar um elemento, beleza? Então você tem aqui a primeira forma de representar um vetor e a segunda forma de representar um vetor. Então você tem que a tabela vertical de uma dimensão, uma coluna e várias linhas. Tabela horizontal de uma dimensão, uma linha e várias colunas. Beleza. Agora vamos aprender sobre tabela de duas dimensões. Várias colunas e várias linhas. Então você consegue trabalhar com quantidade de dados superiores a trabalhar com um vetor. Então a matriz de uma dimensão, ela é representada vertical e horizontal. Matriz de mais de uma dimensão, os elementos manipulados de forma individualizada. Referência feita sempre por dois índices. Então você tem aí o primeiro índice para indicar a linha. O segundo para indicar a coluna. As matrizes de mais de uma dimensão pode ser definida dinâmica, variável, o seu conjunto e o tipo de dado primitivo. Observem na sua tela a analogia de uma matriz com duas dimensões. Você tem uma seta indicando a linha e você tem uma seta indicando a sua coluna. Então, quando você visualizar uma linha e uma coluna, você pode ler 1,1. Se eu quero encontrar o elemento da terceira linha e da quinta coluna, 3,5. Então você pode trabalhar com mais quantidade de dados. Ao decorrer dessa aula, vamos estar explorando analogias para facilitar o entendimento. Então o vetor é uma estrutura de dados homogênea unidimensional. Cresce em apenas uma direção. Matriz é uma estrutura de dados homogênea multidimensional. Pode crescer em mais de uma direção. As matrizes são comumente referenciadas através de suas dimensões, quantidade de linhas e colunas. A notação comum é M por N, onde N é a dimensão vertical, quantidade de linhas, N é a dimensão horizontal, quantidade de colunas. Atribuição de uma matriz. Como que é a atribuição de uma matriz? Você tem a variável, o seu conjunto, aí você adiciona a primeira dimensão, a segunda dimensão e o tipo de dado. Beleza? Temos um exemplo aqui, um exemplo de atribuição de matriz do tipo vetor de 1 até 10 para a primeira dimensão e para a segunda dimensão de 1 até 10 também, do tipo primitivo de dado inteiro. Então, matriz, uma estrutura de dados que contém várias variáveis do mesmo tipo,
E eu te pergunto, qual a diferença de vetores para matriz? Vetores são, na verdade, matrizes de uma única dimensão. Aí você tem na sua tela duas imagens, onde você pode constatar um vetor que você tem 1, 2, 3, 4 índice, e o primeiro elemento é o 1, você tem o segundo elemento é o 3, o terceiro elemento é o 4 e o quinto elemento é o sexto. Você tem um outro vetor onde você tem 3 índices, você pode contar, porque na programação inicia de 0, então você tem 0, 1, 2. Você tem 3 índices. No índice 0 você tem a letra A, no índice 1 você tem a palavra Marinha, e você tem no índice que é o 0, 1, 2, você tem a palavra J. A matriz, você tem aí, ó, 3 matrizes de ordem. A primeira é 3 linhas e 2 colunas. A segunda matriz, você tem 3 linhas e 3 colunas. A terceira matriz, você tem 2 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Agora vamos ver como que é a notação de matrizes. Como que é a notação? Como referenciar um elemento específico da matriz? Você tem uma matriz de ordem 3×2, você observem que 3 linhas e 2 colunas. Então eu tenho aqui que 1 está representando o que? A primeira linha na primeira coluna. Você tem primeira linha, segunda coluna. E agora vamos melhorar a explicação. Eu criei aqui um processo para que vocês acompanhem. Então você tem aí, ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Então, dentro de cada representação por linha e coluna, você pode salvar, armazenar várias quantidades de dados que você estiver trabalhando de acordo com a tua regra de negócio. Mas o importante nesse momento é que você saiba localizar um espaço de memória, por exemplo, em uma linha e uma coluna, em uma matriz. Então, nesse momento é importante. Beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento de uma matriz. E você poderia ter várias outras ordens, 3×4, 5×5, 10×10, 100×100 e por aí vai. Vamos fazer agora uma atividade de extrema importância para executar o processamento de uma matriz de 2 dimensões. Então vamos iniciar da seguinte forma. Vamos abrir o nosso Visual G, que é o programa a ser trabalhado. Vamos dar um nome para esse algoritmo. Eu vou chamar ele de matriz underline 2. Beleza. Agora vamos adicionar um enunciado aqui para facilitar no entendimento. Criar um algoritmo do tipo matriz que permita a leitura de uma matriz de ordem 5×5, ou seja, 5 linhas e 5 colunas. Números inteiros e exibir os números digitados. Beleza. Então, eu tenho que pensar, neste momento,
que a minha primeira coisa a ser executada é a declaração da minha matriz. Então eu vou dar um nome para essa matriz, então eu vou chamar de matriz mesmo. Vou dar 2 pontos, ela é um vetor. Aí aqui entra a novidade. Ela é de 2 dimensões, então eu vou colocar que ela inicia o seu número de linhas, que vai ter a primeira dimensão, e o número de coluna, que também será o que? A sua segunda dimensão. Então eu tenho que separar por vírgula a primeira dimensão pela segunda dimensão e adicionar o tipo primitivo de dado. Eu vou chamar ela de real. Beleza. Agora, quando eu estava trabalhando com vetor, eu tinha que declarar o que? Uma variável chamada contador para criar o vetor. Neste momento, quando eu estou trabalhando com uma matriz de 2 dimensões, eu devo criar 2 variáveis de controle. Uma eu vou chamar de i e a segunda eu vou chamar de j, do tipo inteiro. Em alguns livros, você pode encontrar i e j, beleza? Mas poderia ser qualquer outro valor, outra referência. Mas para efeito didático, vamos trabalhar com i e j. Beleza. Então eu vou criar aqui a minha estrutura, que para o meu contador iniciar de 1 até 5, eu quero que faça o quê? Eu quero fechar o fim para, e aqui dentro da minha estrutura, eu vou adicionar o seguinte: para, olha só, j de 1 até 5, faça o que? Aqui eu vou fechar com um fim para, olha só. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: a leitura dos valores, tá? A leitura dos valores. Então eu vou documentar aqui para facilitar. Leitura dos valores. Beleza? Aí o usuário, ele vai entrar com os dados a ser preenchido na matriz. Então eu vou adicionar o escreval, tá? Aqui, ó, olha só, preencher a matriz com os números. 2 pontos, espaço. A regra é: leia. Aqui dentro eu vou colocar o nome da matriz, tá? Dentro de colchetes eu vou colocar qual é a variável que está representando a linha. É do primeiro laço, que é o meu contador I. Da primeira, o que? Dimensão. Então eu vou dar um vírgula e vou colocar qual é o que está representando as colunas. O J da segunda dimensão. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer percorrer a primeira, o que? Instrução. Ler o valor da linha. Depois ele vai percorrer e ler o valor da coluna. Fez a primeira interação. Qual é a próxima interação? Vai percorrer novamente a primeira linha. Vai percorrer, qual é a coluna? A segunda coluna. E por aí vai. Beleza. Agora eu vou colocar o seguinte: a escrita, na verdade, a forma da escrita na tela dos valores que terão o seu princípio como entrada. Então eu vou exibir na tela o valor que o usuário informou na leitura da matriz, tá? Então eu vou adicionar o seguinte: para o meu contador que inicia de 1 até 5, eu quero que faça o quê? Eu quero fechar isso aqui, ó, fim para. Aqui dentro eu vou percorrer agora o quê?
o J, tá? Que vai iniciar de 1 até 5. E eu também vou fechar com fim para, tá? A melhor forma, gente, de você conseguir entender o processamento é fazer isso daqui num caderno, numa folha, para você entender, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte: escrita dos valores digitados, tá? Então a escrita eu vou utilizar o comando escreva, tá? E vou adicionar aqui dentro o seguinte: matriz, colchetes e vírgula J. Então você tem basicamente uma matriz que ela executa a leitura dos valores digitados e a escrita dos mesmos valores que foram digitados eu vou informar na tela. Vamos agora executar, vamos salvar o nosso algoritmo, beleza? Eu vou salvar ele aqui no diretório documentos, projeto AL1, matriz 2, beleza. Agora eu vou executar com time ou F9, tá? Ele acusou um erro aqui na minha linha 8, por quê? Porque não é ponto e vírgula que eu tenho que separar a minha variável pelo tipo primitivo de dado. É 2 pontos. Então eu vou terminar meu algoritmo e vou alterar aqui. Beleza. Vou salvar novamente e vamos executar. Beleza. A partir do console, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar com os valores. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 7, 8, 9, 41, 20, 4, 8, 9, 6, 5, 3. Acusou o erro na linha 19. Vamos ver do que se trata esse erro. Esse erro se dá pelo seguinte: com falta de atenção eu não adicionei aqui o faça. Então, para J de 1 até 5, faça. Vamos salvar. Isso é normal, pessoal. À medida que você for trabalhando e pegando experiência, você consegue, a partir do próprio console do programa, obter ajuda para executar o seu programa, tá? Então, como eu adicionei uma quantidade para ser percorrida pela matriz, eu tenho que preencher toda ela com os valores. Então, eu vou colocar aqui vários valores, tá? Para a gente conseguir trabalhar. E eu vou colocar aqui, vou preencher, você pode preencher também. Eu estou colocando aqui alguns valores e vamos ver qual é o resultado. Então agora eu vou colocar o valor 50, o 20, o 3, o 4, o 8, o 9 e o 10, o 25, o 6, vou colocar o 7, vou colocar o 9. Opa, encontrou outro erro na linha 21. O problema agora é o seguinte: não existe a variável chamada matriz, é matriz. Então eu vou ter que consertar isso aqui, vou terminar isso aqui, tá? E vou adicionar o R aqui para ficar correto, matriz. Agora eu acredito que não dê mais erro. Vamos executar novamente, exibir na tela os resultados corretos. Então eu vou colocar aqui para ver qual é o resultado desta matriz. 100, 200, 300, 66. Opa, olha só o preenchimento da matriz. Olha só, todos os valores, inclusive os valores que eu deixei vazio, foram preenchidos com 0. Agora vamos fazer o seguinte: vamos criar outro algoritmo para reforçar o entendimento. Beleza? Então vamos aqui, vamos dar um novo documento,
e vamos adicionar aqui o enunciado dessa atividade. Eu vou colocar o seguinte: faça um algoritmo para ler uma matriz de ordem 3×4 de números reais. Vou adicionar aqui na próxima linha para ficar melhor. Números reais. E depois exibir o elemento do canto na próxima linha, o que? Superior esquerdo e do canto inferior direito, tá? Ponto. Então, repetindo, faça um algoritmo para ler uma matriz de ordem 3×4 de números reais. E depois exibir o elemento do canto superior esquerdo e do canto inferior direito. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar o nome para esse algoritmo. Vou chamar ele de matriz underline 3 e vou salvar aqui em projeto AL1. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar o nome, né? Matriz 2 pontos, vetor, e vem a questão da dimensão. A primeira dimensão é de 1 a 3, então eu tenho 3 linhas. Então a segunda dimensão é de 1, 2.4, eu tenho 4 colunas de tipo de dado real, tá? E eu tenho duas variáveis que eu vou declarar para ser controladores. Eu vou declarar IJ do tipo inteiro, beleza? Que são os contadores, tá? Então eu tenho aqui inserção de comandos que criar a minha primeira matriz, né? Então eu vou começar o seguinte: para ir de 1 até 3, faça fim para, vou fechar aqui, fim para, beleza. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: para, que eu vou percorrer também as colunas J, P1 até 4, eu quero que faça o que? Fim para, beleza. Então olha só, o I vai percorrer as linhas e o J vai percorrer as colunas. Então, quando eu estiver preenchendo a minha matriz, vai fazer o seguinte, vai fazer a leitura dos valores. Então eu vou fazer as interações, beleza? Então quando eu estiver na linha 1, vai ser referenciado o I. Qual coluna? J. Linha 1, coluna 1, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, escreva, tá? Aspas duplas, e vou colocar a informação: digite um número inteiro, 2 pontos, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar aqui um colchetes aqui dentro, beleza? Eu vou adicionar um aspas duplas aqui dentro e vou adicionar aqui uma vírgula aí. Vou até redimensionar melhor isso aqui para facilitar no entendimento do algoritmo. E aí eu vou colocar vírgula, vou dar um espaço. Aqui eu vou adicionar mais um aspas duplas e vou colocar uma vírgula aqui dentro. Vou adicionar aqui agora um vírgula, o J, o vírgula, beleza? E aqui eu vou dar um espaço, olha só que legal, vou dar um espaço e vou colocar aqui um aspas duplas, tá? Então essa é a forma, tá? Que eu vou ter que trabalhar. Então eu vou até colocar aqui na linha de baixo, vou até melhorar isso aqui para a gente visualizar corretamente, tá? Então eu tenho aqui, olha só o que eu fiz. Eu
vou informar na tela para o usuário, para ficar claro, o que está sendo executado pelo laço, tá? Então eu tenho que vai percorrer na linha e na coluna, beleza? E aqui eu vou pegar o que? A leitura, leia, tá? O que? A minha matriz, tá? Colchetes e, tá? Beleza. Então, na próxima linha, vamos fazer o seguinte. Para ir de 1 até 3, faça fim para, vamos fechar aqui fim para, e aqui dentro vamos colocar o seguinte. Para J, de 1 até 4, faça o que? Fim para, e aqui dentro eu vou escrever os valores que foram digitados. Escreva, beleza? Matriz, colchetes e, tá? Vírgula, J, beleza? 2 pontos aqui, 3, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu pulo uma linha, vou pular uma linha, escreval, tá? Vazia aqui mesmo, e eu vou escreval novamente, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, linha 1 e coluna 1, espaço, vírgula, matriz, colchete, 1 primeira e 1 na segunda, tá? Então eu vou mostrar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, beleza? Agora eu vou dar um escreval e eu vou adicionar o seguinte, ó, linha 3 e coluna, o que? 4, beleza? Só vou arrumar aqui a informação, beleza? Então aqui eu vou dar um espaço, vírgula, matriz, e eu vou ter aqui o seguinte, ó, terceira linha, vírgula, quarta coluna, tá? Então eu vou salvar esse algoritmo, e vamos testar, vamos executar. Por falta de atenção, eu cometi 2 erros aqui graves que comprometeu a execução do algoritmo. Então eu não obtive o resultado correto. Eu vou remover aqui desse 2.3, que eu não sei de onde que eu tirei isso. E aqui na leitura eu esqueci de colocar o seguinte, o vírgula e o J. Beleza? Então agora vamos salvar e executar novamente para ver o resultado deste problema. Então eu tenho aqui, beleza, vamos digitar, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou preenchendo 11, 12, 13, opa, olha só. Então olha só, linha 1, coluna 1, olha o elemento 1, linha 3, coluna 4, 12. Então, observem aqui, olha só. Linha 1, coluna 1, 1. Linha 3, coluna 4, 12. Então, agora está correto o nosso exercício. Antes, estávamos com a pendência. Então, vamos executar novamente com os valores, outros valores para a gente testar. Beleza? Então, eu vou colocar aqui agora, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, beleza? 200, 300, olha só, olha aí, ó, linha 1, coluna 1, 10, linha 3, coluna 4, 300, agora está corretamente o nosso algoritmo funcionando com a matriz de 2 dimensões, onde eu tenho que
a execução desta matriz de ordem 3×4, tá? Estou exibindo o elemento do canto superior esquerdo e do canto inferior direito.